Chuvas intensas e prolongadas, longos períodos de estiagem, temperaturas elevadas ou baixas fora de época. Problemas que têm se tornado cada vez mais frequentes, gerando consequências para o planeta. As mudanças no clima tornam os chamados eventos climáticos extremos cada vez mais intensos e frequentes. Recentemente, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, divulgou a segunda parte do 6º relatório de avaliações sobre o clima. Nele estão reunidas as mais recentes ameaças ao planeta. A urbanista e professora da PUC-Rio, Maria Fernanda Lemos, está entre um dos 5 autores brasileiros que assinam o documento. É com ela a nossa conversa a seguir. Oi, professora, tudo bem? Bem. Professora, o que a senhora destaca nesse novo texto do relatório? Bom, assim, a gente, nesse ciclo 6º do IPCC, com relação, por exemplo, às áreas urbanas, na verdade, com relação a todos os temas setoriais, né, a gente tem muito mais evidência das vulnerabilidades que já afetavam os diferentes setores. Então, embora a nossa região, que é a região da América do Sul e Central, tenha ainda uma deficiência, muitas lacunas, né, em termos de conhecimento científico, principalmente com relação à adaptação, mas também com relação às vulnerabilidades e impactos possíveis, as evidências aumentaram, embora ainda hajam muitas lacunas, particularmente se a gente compara com outras regiões do planeta, regiões climáticas. O relatório é todo dividido em regiões climáticas, principalmente na Europa, Estados Unidos. A gente tem uma quantidade de dados, né, e pesquisas realizadas muito maior do que a gente tem aqui. Mas, ainda assim, a maior parte das vulnerabilidades que já eram responsáveis, por exemplo, por desastres nas áreas urbanas, se tornaram mais conhecidos e mais evidentes. Perfeito. Qual o papel do IPCC na discussão sobre mudanças climáticas no planeta? O que o IPCC faz é uma avaliação do conhecimento científico, nesse momento, na verdade, desde o último ciclo. Então, a gente tem 5 anos, desde 2014, 6, 7, 8 anos de revisão do que a gente sabe na ciência sobre, no segundo grupo, que é esse grupo que lançou agora, sobre impactos, vulnerabilidades e adaptação. Então a gente faz uma avaliação desse conhecimento científico, entende até que ponto que a gente tem maior certeza e confiança sobre as informações que a gente pode encontrar, e com isso a gente cria uma base para a tomada de decisão, um apoio à tomada de decisão nos diferentes países, governos, regiões e cidades e governos locais e nacionais em todos os níveis, né? Então, assim, o papel do IPCC é fornecer a base científica necessária, avaliando a confiança da informação que a gente já tem para que os tomadores de decisão e as populações possam enfrentar esse desafio, seja adaptando ou mitigando. Perfeito. Quais as principais ameaças que a gente enfrenta hoje em relação às mudanças climáticas sobre as cidades? Bom, o principal, as ameaças são muito local específicas, né? Então você depende, a ameaça climática, né? Ela depende do lugar onde você está, então varia de cidade para cidade, de região para região. Mas os desastres, eles não acontecem por conta de um evento climático, né? O evento climático, ele é o detonador, mas os desastres acontecem na interação entre o evento climático e a vulnerabilidade daquele sistema. Eu posso estar falando de um sistema urbano ou outro qualquer. Então, talvez a nossa principal preocupação nesse momento, e esse relatório no ciclo 6 teve uma preocupação particularmente grande com as questões de equidade, justiça, por conta de uma percepção de que a desigualdade que na nossa região e nas nossas cidades, nessa região da América do Sul e Central, é muito grande, é um fator que limita os processos de adaptação e porque está ampliando as vulnerabilidades locais. Então, talvez uma das principais preocupações se dê sobre o tema da desigualdade, que tem consequências. Desigualdade tem consequências sobre a pobreza, principalmente a concentração de pobreza nas grandes cidades, com grandes áreas muito vulneráveis, informais, e o que
é um desafio para a adaptação, porque você tem parâmetros, por exemplo, construtivos que estão fora daqueles que a gente estabelece, inclusive para conquistar segurança, conforto, onde a gente habita, né? E, enfim, essas áreas em geral são áreas que estão construídas já em regiões de riscos de inundação, riscos de deslizamento, etc. Então, essas grandes áreas informais, de assentamentos muito precários dentro das grandes cidades, acabam sendo um foco de preocupação muito grande. Então, o capítulo que trata de América do Sul e Central aborda diretamente, numa das sessões, o tema da desigualdade, pobreza e informalidade e risco associado a essas áreas. A senhora assina justamente o capítulo sobre a América do Sul e Central. Quais os principais desafios especificamente para essas regiões nesse tema? Além da questão da desigualdade, que a nossa região é uma das mais desiguais do mundo, é também uma das regiões mais urbanizadas do planeta, então isso é uma questão. O nosso padrão de urbanização é um padrão muito pouco resiliente. A gente, além do fato de ocupar áreas de risco com muita frequência, né, os sistemas de controle da ocupação, de monitoramento do desenvolvimento urbano não são frágeis, não são robustos ainda na região. Isso é um fator que amplia a vulnerabilidade. A gente tem lacunas importantes de conhecimento, o que é uma outra preocupação para a região como um todo, em todos os setores. A gente tem uma economia baseada, né, principalmente na produção agrícola e em todas as regiões, particularmente na América Central, mas também na América do Sul, e que é um setor muito afetado por variações climáticas, o que também é uma preocupação. Então, assim, tem vários temas que são preocupantes, mas talvez eu destacasse dentro esses três temas. A água, claro, mas a água é uma preocupação para o planeta inteiro, né? Como a informalidade habitacional contribui para alguns problemas, como os desmoronamentos nas enchentes de Petrópolis nos últimos tempos? As áreas informais, elas muitas vezes ocupam áreas que já são áreas de risco, né? Com precariedade nos serviços de saneamento e abastecimento de água. Então, se eu já tenho um serviço que é um serviço precarizado, e aí eu começo a ter uma escassez de água para toda a cidade, é claro que essas áreas vão ser áreas mais afetadas. O fato de ocuparem terrenos de risco, sejam em áreas de deslizamento ou alagamento, amplia a sua vulnerabilidade. Quando a gente está falando em adaptação, basicamente o que a gente está falando é como reduzir vulnerabilidade. É basicamente isso que é adaptação, né? Então, as áreas mais vulneráveis, obviamente, são áreas mais sujeitas inclusive, ao acontecimento de desastres, né? Perfeito. E a cidade, ela é um sistema, a gente chama de sistema urbano, né? E é importante essa palavra sistema porque essa percepção faz toda a diferença quando você vai ter uma abordagem de atuação sobre a cidade, né? De adaptação, de uma interferência urbana. E um sistema, ele precisa de que todas as partes funcionem. Se uma das partes não funciona, o sistema não funciona. Então não adianta a gente imaginar que a gente tem áreas muito bem estruturadas e protegidas e outras que estão sujeitas a desastres, por exemplo, que essa conta não fecha. Eu preciso que todos, de alguma forma, funcionem dentro desse sistema. Que outros fatores ligados à ação humana causam perturbações na natureza e afetam o planeta? Bom, uma das coisas que o relatório destaca, além das que eu já falei, que obviamente tem tudo a ver com a nossa ação humana, né? É claro que padrão de consumo, a pouca diversificação na nossa base econômica, aí falando da região como um todo. É claro que todos esses fatores são importantes, mas se olhar para as cidades, particularmente, esse padrão de urbanização muito pouco resiliente, muito segregado e segmentado, com a proliferação, por conta da forma como a gente planeja, não controla e não regula, das áreas de risco, da ocupação de áreas de risco, a má distribuição da infraestrutura porque é um sistema, é um fator muito preocupante na região toda. As cidades da nossa região
principalmente as médias e grandes cidades, são muito parecidas, né, em termos dos problemas que determinam as suas vulnerabilidades. A gente tem um crescimento, um outro fator preocupante, além já do nível de urbanização que a gente tem dentro desse padrão insustentável e pouco resiliente, é uma ocupação muito intensa da área costeira. Então a gente tem grandes cidades, principalmente no Brasil, concentração de grandes cidades e capitais na área costeira, que além de todas as ameaças que já existem sobre a região, enfrenta também a elevação do nível do mar e outros fenômenos climáticos que são típicos dessa região, que são normalmente muito violentos. Então são áreas mais frágeis, onde a gente está concentrando a população com uma estrutura vulnerável. E isso é uma preocupação, com certeza. E é um padrão nosso de desenvolvimento. Certo. Quais os riscos ambientais para a América do Sul e Central e também para o resto do mundo nas próximas décadas? Os riscos ambientais, na verdade os riscos continuam sendo os mesmos, de novo, com mais evidência. Acho que até você já mencionou, né? São períodos mais longos de estiagem, chuvas mais intensas ou mais frequentes. Isso são as ameaças, né? Alguns riscos, como os riscos sobre o abastecimento de água, que a segurança hídrica é preocupante, alimentar também. Riscos sobre a saúde, tem também uma preocupação, isso é algo particular e mais intenso nesse ciclo 6, que é a preocupação com a área da saúde. A gente tem também uma seção no nosso capítulo, além de outros capítulos, dedicado à questão da saúde, os impactos da mudança climática sobre a saúde da população. Populações com a sua saúde fragilizada são mais vulneráveis, então, de novo, períodos de estiagem ou chuvas mais intensas, com muita umidade do ar, tudo isso pode afetar a saúde da população. Além dos diversos vetores que são influenciados pelo clima, né? Impactos sobre as infraestruturas, né? A gente sabe que adaptar, quando a gente está falando de interferir em infraestrutura dura, né? Que a gente pode dar vários nomes diferentes, pode ser infraestrutura cinza, pode ser obras de engenharia convencional, são muito mais caras, né? E elas afetadas, né, podem causar prejuízos muito grandes. E normalmente são estruturas básicas que garantem segurança ou abastecimento de serviços básicos. Então existe uma preocupação sobre as perdas nesse tema das infraestruturas. Assim como áreas portuárias que estão ameaçadas nas áreas costeiras com eventos climáticos. Então na verdade, os riscos são bastante grandes. E, claro, sobre as populações mais vulneráveis, essa talvez seja a maior preocupação, e aí é perda de vidas, perda de bens, etc. Quais providências podem ser tomadas por parte das entidades governamentais e da própria população para amenizar os problemas ambientais apontados nesse relatório? A gente pode até começar pela população. Tomar conhecimento dos riscos que ameaçam e quais são as opções de adaptação é alguma coisa que empodera as comunidades, né? Que podem sim atuar tanto para pressionar por mudanças mais estruturais e sistêmicas nas suas comunidades, como também gerar ideias, né? Ter ideias de como melhorar a sua situação. As redes de colaboração locais normalmente são muito importantes para construir uma coisa que a gente chama de capacidade adaptativa. A capacidade que indivíduos, grupos ou instituições têm de lidar com os recursos que existem para adaptar. Mas para que isso seja feito, informação é muito importante, né? As pessoas precisam saber que existem os riscos, quais são, que impactos podem acontecer, quais são as perdas possíveis e como é que ela pode fazer para adaptar. Então, claro que isso não é uma coisa trivial, mas é possível. Por parte dos governos, né, além dos investimentos em políticas públicas, e tem uma coisa que é muito importante, que a gente entender que tudo que é novo precisa começar a ser construído dentro de parâmetros de adaptação. A gente reproduzir a cidade incessantemente, porque a cidade é muito dinâmica, ela é construída e reconstruída o tempo inteiro. Reproduzir a cidade dentro de parâmetros construtivos, por exemplo,
que a gente já sabe que não são adaptados às condições climáticas, muito menos aos impactos futuros, não me parece uma medida muito inteligente, inclusive para quem tem pouco recurso, né? Então, se todos os investimentos que a gente faz nesses setores que são muito carentes, como por exemplo infraestrutura básica, né, se derem dentro de parâmetros adaptados, isso muda tudo, né? Você começa a construir, a reduzir risco futuro, né, a reduzir vulnerabilidade futura e construir, se for dentro de um plano global que consiga entender como é que essas ações aparentemente isoladas podem contribuir para uma transformação mais geral, isso pode ser muito útil, particularmente para lugares onde você tem pouco recurso. Mas isso depende de uma revisão, né, da regulação, por exemplo, que a gente tem sobre construção, uso, ocupação do solo, que ainda não estão revisados dentro desses princípios, né, inclusive para orientar a ação privada. Além disso, uma das coisas que o relatório destaca é que as parcerias entre ações públicas e privadas, né, entre governos e população, são muito promissoras para a construção da resiliência e para ações de adaptação também, particularmente onde você tem poucos recursos, como é o nosso caso. Isso traz a população junto, faz com que ela também saiba um pouco do que está acontecendo e como pode se adaptar e como pode manter aquilo e controlar, etc. Por outro lado, não tira a responsabilidade, né, dos governos locais ou em que escala for, de construir as bases que são necessárias para que isso aconteça, por exemplo, as relativas à regulação, mas não só essas, né? Planejamento de longo prazo, coisa que a gente sabe muito bem fazer no Brasil, mas aplica muito pouco. Então, planejamento de longo prazo, com uma governança efetiva, né? E robusta, né? Com soluções de governança e com soluções para medição, controle e acompanhamento, né? Inclusive não só das transformações no clima e nas ameaças que incidem sobre a cidade, mas também dos resultados da nossa adaptação. Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua participação. Nada, obrigada. É isso, pessoal. Até a próxima.